חבר, Rabbi Joseph, welcome. ברוך הבא. ברוך הנמצא. תודה רבה. I don't think I need it. You do. All right if I don't use it? No, because we are shooting that live you stream, want so it. we do need it. Okay. E o Rabino Natan vai traduzir. Thank you, Rabbi Nathan, for my Portuguese isn't quite ready. Meu português está quase lá. It is time to prepare for Pesach. Chegou a hora de se preparar para Pesach. It begins next Saturday night, Começa no próximo sábado à noite, April 12th, and this year our Seders will begin with Havdalah. começa nesse dia 12 do mês de abril, e especificamente esse ano começa com a cerimônia de Havdalah. The ceremony that ends Shabbat to begin the Yom Tov. A cerimônia que termina o Shabat e então começa o Yom Tov. How do we get ready to observe this most essential festival in the Jewish calendar? Como a gente pode se preparar para praticar da melhor maneira possível uma festa tão excêntrica como Pesach dentro do calendário judaico? Studies have proven that more people observe the Passover Seder than any other Jewish celebration. Tem estudos que dizem que o Seder de Pesach é o ritual judaico que mais pessoas praticam de todo o calendário, de todo o ciclo da vida. There are 3 verses in the Torah, Exodus 13, 6, 7, and 8, which provide us with the essentials. Tem 3 versículos na Torá, no livro de Shmot, no capítulo 13, versículos 6, 7 e 8, que nos trazem a parte essencial dessa festa. My wife said, they're going to know this. So let me tell you, I'm just reviewing it. Minha esposa falou que todos vocês com certeza vão saber disso, então eu estou apenas revisando. Just in case. Shivat Yamim Tochal Matzah. Do you want me to translate that to English, No. Portuguese, I'm going to or do it. Aramaic? 7 days you shall eat the unleavened bread. Por 7 dias você tem que comer o pão que não foi fermentado. Uviyom hashvi'i chag ladonai. And on the 7th day there shall be a festival. E no 7º dia também tem que ser uma festa. Verse 6 teaches us about the essential observance of eating matzah. O primeiro desses 3 versículos, versículo 6, nos ensina sobre a essência de comer matzah. The food that reminds us each year of the speed with which our biblical ancestors were forced to leave Egypt. Essa é a comida que nos lembra o quão rápido nossos antepassados tiveram que sair correndo do Egito. Pesach Seder is a meal of eating, smelling, drinking the foods of the past. O Seder de Pesach é uma celebração que a gente tem que realmente comer, cheirar, experimentar comidas do passado. Verse 7. Matzot yechol 8 shivat yamim velo yera lecha chametz velo yera lecha sha'ar bechol gevulecha. Throughout the 7 days of unleavened bread that shall be eaten, no leavened bread shall be found with you. No chametz, leavening, shall be found in all of your territory. Durante esses 7 dias, você não pode encontrar nenhum tipo de chametz, nenhum tipo dos grãos fermentados na sua propriedade, no seu território. Verse 7 teaches that Pesach is about the discipline of what we do not eat. Esse verso explica para a gente sobre a disciplina que a gente precisa sobre o que a gente não vai comer. Nothing with chametz, grains, fermentation, unless, of course, you happen to be Sephardi. Nada com hametz, sem nenhum tipo de grão ou fermentação,
a não ser que você seja sefaradi. who happens to interpret these rules differently. Porque eles interpretam algumas dessas leis um pouco diferente. In other words, for Jews in Brazil, with our wonderful Jewish cultural diversity, we mistura, we mix the recipes. O que é ótimo para nós, judeus do Brasil, que com um ambiente cultural tão misturado, a gente pode misturar também todas essas receitas. So for some here, a little arroz, a few beans, both essential to the Brazilian culture, okay, they remain. Então, para alguns de nós, o arroz com feijão são ainda partes essenciais da cultura brasileira e eles podem permanecer também durante Pesach. We learn what not to eat. We learn how each Jewish community has adapted into the cultures that define them today. E a partir daquelas coisas que a gente não come, a gente aprende como as comunidades judaicas conseguiram adaptar ao ambiente na qual elas se encontram hoje em dia. Verse 8, V'higadta levincha b'yom hahu lemor, ba'avur zeh asa Adonai li b'tzeiti mimitzrayim. And you shall explain this to your child on that day. It is because of what Adonai did for me when I went free from Egypt. E você deverá explicar para suas crianças naquele dia que foi por causa disso que Adonai fez comigo que nós saímos do Egito. Verse 8, for me, is the most essential observance of the festival. Eu acredito que esse versículo é o verso central com a essência da festa. Higadta, the Hebrew verb from which Haggadah, the book that tells the story of the first and only unique Pesach, Passover in Egypt. E gadta é esse verbo no hebraico que também dá origem à palavra Haggadah, que é o nome do livro que conta a nossa história, que é única para a festa de Pesach da gente saindo do Egito. It is a text that developed over 800 years of rabbinic interpretation. The translation of the verb, higadta, explain, not merely tell the story, but explain what happened to your child today. Esse texto foi desenvolvido ao longo de 800 anos e é um texto que diz que a gente tem que explicar, não apenas contar, mas explicar a história para as nossas crianças hoje. So, when we need to prepare for Pesach, we must go out and buy the foods we are expected to eat. Para se preparar então para Pesach, a primeira coisa que a gente tem que fazer é comprar as comidas que sim, a gente pode e deve comer. And we must clean out all the foods we must not eat. E a gente tem que limpar e se desfazer das comidas que a gente não vai comer durante essa semana. We are used to this kind of preparation. A gente está acostumado com esse tipo de preparação. But I suggest the most important act of preparation is the review of the Haggadah for the Seder. Mas eu quero propor que a parte mais importante na preparação é revisitar a própria Haggadah na preparação do Seder. Whether you are leading the Seder or not, everybody should be ready to explain, this is what happened then, so I could be free today to attend this Seder. Mesmo quem não vai estar liderando o Seder, mas participando, também tem que se preparar e todos nós temos que estar prontos para explicar para qualquer criança durante o Seder, explicar a história e contar porque hoje a gente está celebrando o Pesach. This year, we will have the second Pesach Seder since the October 7th attack. E esse ano vai ser a segunda vez que a gente vai ter
um Seder de Pesach desde que aconteceu o ataque no dia 7 de outubro de 2023. 555 days of war, 59 hostages remain, 35 of whom are declared dead. Já são 555 dias da guerra, 59 ainda estão prisioneiros lá, dos quais 35 já foram declarados mortos. And more than last year, we are exhausted. E ainda mais do que ano passado, a gente está completamente exausto. From the unending suffering of our beloved Israel and the entire area. Estamos exaustos do sofrimento da nossa querida Israel e de toda a região. Getting ready to explain the leaving of our ancestors in Egypt means Se preparar para poder explicar como, por que os nossos antepassados saíram do Egito significa we must reread the 10th plague, que a gente tem que reler com muito cuidado a 10ª praga, the death of all the firstborn in Egypt. a morte de todos os primogênitos no Egito. Exodus 12, 29, 30. In the middle of the night, Adonai struck down all the male firstborn in the land of Egypt. No livro de Shmot, no capítulo 12, versículos 29 e 30, no meio da noite, Deus matou todos os filhos primogênitos da terra do Egito. From the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the captive, who was in the dungeon, and all the firstborn of the cattle. Desde o primogênito filho do faraó até o primogênito filho de alguém cativo nas prisões, até mesmo o primogênito do gado, dos animais. And Pharaoh arose in the night with all his courtiers and all Egyptians. Então faraó acordou no meio da noite com toda a sua equipe e todos os egípcios, Because there was a loud cry in Egypt, for there was no house where there was not someone dead. E eles acordaram porque teve um choro, um grito muito grande em todo o Egito, pois não havia nenhuma casa na qual não havia uma pessoa morta. Today, we Jews must reread these two verses. Hoje, nós judeus precisamos reler esses versículos. Not to learn about the past, but to find that our present reality was already part of the Pesach experience. Não para nos encontrar e apenas saber sobre a realidade do passado, mas por entender que a nossa realidade do presente já fazia parte da história do Seder de Pesach. The Chazal, the rabbis, are very uncomfortable with the 10 plagues. Os nossos sábios ficam bem desconfortáveis com a ideia dessa 10ª praga. Hence our custom of taking 10 drops of wine out of our cups. Por isso, a gente desenvolveu ao longo do tempo a tradição de tirar 10 gotinhas de vinho dos nossos copos, To diminish our joy, para diminuir a alegria simbolizada no vinho, based on the medrash of God rebuking the malachim, the messengers in God's court, who sang when Pharaoh's army is drowned. Essa prática foi desenvolvida baseada no Midrash, na história rabínica, que Deus briga com os anjos que começaram a comemorar depois dos egípcios serem afogados no Mar Vermelho. These two are my children, God explains. Eles também são meus filhos, explicou Deus. But there is no medrash to help us with the death of all the firstborn. Mas a gente não tem um Midrash, a gente não tem um conto rabínico desses que nos ajude a interpretar e entender o que aconteceu no dia 7 de outubro. So many deaths were needed for ancient Israel to be free to serve God. Muitas mortes foram necessárias em Israel para que sejamos livres para servir Deus. So many deaths have been needed
for Israel and the Jewish people to survive after October 7th. Da mesma maneira, muitas mortes foram necessárias para Israel e para o povo judeu, para sobreviver o ataque de 7 de outubro. The comparison is too obvious to deny. A comparação entre as duas histórias é muito óbvia para a gente poder negar. Can we actually explain the 10th plague? Será que a gente é capaz de explicar realmente a 10ª praga? That God does need to destroy the Egyptian firstborn? Explicar que Deus realmente precisa matar os primogênitos do Egito. Because Pharaoh refused to let us go until the last plague, which finally convinced Pharaoh. E explicar de que o faraó não nos permitiu sair do Egito até que aconteceu justamente a 10ª praga e convenceu o faraó. The rabbis teach that Pharaoh was the only firstborn to survive the 10th plague. Os rabinos explicam que, na verdade, teve um primogênito que sobreviveu dessa história toda, que é o próprio faraó. In order to give Israel permission to leave. Porque ele era necessário, ele precisava dar permissão para o povo, para que o povo pudesse sair. And then he survived Yam Suf, the Sea of Reeds. E assim ele também sobreviveu o Mar Vermelho. In order to tell of God's power. Para que Deus pudesse demonstrar todo o seu poder. And another rabbinic statement says he becomes the king of Nineveh. Tem uma outra interpretação rabínica que o faraó um dia se torna o rei da cidade de Nínive. Where he would help Jonah make everyone repent. E lá ele vai ajudar o profeta Jonas, a fazer com que toda a cidade de Nínive se arrependa. Can we today accept so much destruction by the God to whom we have just been praying? Será que a gente consegue aguentar tanta destruição vinda do próprio Deus, ao qual a gente reza? All for our destiny. Tudo pelo nosso destino. Do those who do evil change because of God's power? Será que as pessoas que praticam o mal mudam através do poder divino? I cannot explain to my grandchildren that so much destruction in Gaza is God's work for us. Eu não consigo explicar para os meus netos que a destruição que acontece em Gaza é parte do plano em que Deus está trabalhando por nós. We turn to the Torah again. Higadta levincha biyom hahu lemor ba'avor zeh aseh Adonai li betseti mimitzrayim, and you shall explain it to your child on that day. It is because of what Adonai did for me when I went free from Egypt. Então a gente retorna àquele versículo da Torá que devemos explicar para os nossos filhos naquele dia, que é por causa do que Deus fez para mim que fomos libertados do Egito. Our task, our challenge, again and again, every year. Nossa tarefa, nosso desafio, ano atrás de ano, is to find a new understanding to explain the past and its meaning in our lives. é encontrar algum entendimento para que a gente possa explicar o passado e o significado dele para as nossas vidas no presente. We do this with our questions. E a gente consegue fazer isso através das nossas perguntas. The Seder is not about answers O nosso Seder não é sobre respostas from the Torah or the rabbis, but new questions from new generations. nem essas perguntas e respostas vêm da Torá ou dos rabinos, mas vêm justamente das novas gerações.
there was only one actual Pesach in Egypt. Teve apenas um Pêssar de verdade que aconteceu no Egito. An event filled with both death and freedom. Um evento que é composto tanto da morte quanto liberdade. God's presence and Israel's religious destiny. A presença divina e o destino religioso do povo de Israel. There was only one Pesach. Teve apenas um Pêssar. But there are questions forever that sustain the hope of that one Pesach. Mas tem perguntas que nos mantêm por todo sempre como um elemento de esperança para todos os outros Pêssars. Hag Sameach, a week early. Hag Sameach, uma semana de antecedência. Shabbat Shalom. Shkoach.